Olá, galerinha do nono A e nono B, tudo bom com vocês? Aqui é a Projose de Ciências para mais um roteiro de atividades. Vou estar explicando para vocês aí essa semana, dia 6 a dia 10 de julho, qual vai ser a nossa atividade. Então vamos lá. Então, atividades a serem realizadas. Assistam o vídeo no link a seguir sobre hereditariedade. Pessoal, não deixem de assistir este vídeo deste link aqui no YouTube, que é muito interessante. Tem uma professora muito didática, muito legal, que ela fala sobre o que é hereditariedade, o que é gene, o que é gene alelo, o que é cromossomo. Ela fala muita coisa interessante para vocês. Eu gostaria que vocês, em primeiro lugar, assistissem essa aula, porque eu adoraria estar dando essa aula para vocês pessoalmente, falando tudo o que ela tá falando, mas eu faço delas as minhas palavras, tudo bem? Então assistam, por favor, como se tivesse sido eu estivesse dando aula para vocês, tá bom? Depois, vocês vão fazer a leitura do texto, cara de um, focinho de outro, da página 11 e 12 da apostila, e logo em seguida resolver as atividades da página 13 da apostila, que é referente a este texto aqui. E, lógico, assistir meu vídeo com toda essa explicação aqui, que eu vou colocar o link para vocês aqui daqui a pouquinho, tudo bem? Então, vamos lá na leitura do texto, eu vou dar uma explicadinha para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Gente, então é isso aqui, ó. Unidade temática, vida e evolução. Nós vamos começar uma nova unidade temática, um novo tema. Então, nós vamos falar sobre uma coisa completamente diferente do que nós estávamos falando até agora, tá bom? Então, nós vamos falar sobre hereditariedade. Para quem ainda não sabe o que é hereditariedade, é quando as características genética, todas as nossas características, tudo que nós somos é transmitidos de pais para filho. Então, ou seja, que é transmitido de nós para os nossos filhos e o que nós herdamos dos nossos pais. Então, isso é hereditariedade, é o processo de transmissão das características genéticas de pais para filhos. Então, atividade 1, estudando os genes. Então, vocês já vão vão assistir, né, o vídeo daquela professora, tá falando muito sobre isso, estudando sobre os genes, tá? Ela vai falar muito sobre o que é hereditariedade, né? Todos os filhos devem ser parecidos com seus pais? Não exatamente, eles têm metade das características da mãe e metade das características do pai, tudo misturado, né? Você sabe o que a ciência diz sobre hereditariedade? Então, ela vai falar bastante coisa para vocês lá no vídeo. Assistam, por favor. Então, vamos para a nossa atividade 2, leitura e análise de texto. Cara de um, focinho de outro. Snoopy, você conhece? É o cachorro do Charlie Brown. Um beagle que tem como melhor amigo um pássaro chamado Woodstock. Nossa, gente, desculpa, mas foi difícil para falar essa palavra aqui, ó. Woodstock. Então, vamos lá. Mas será que já ouviu falar no Snoopy? Repare na grafia diferente do nome. É provável. Esse simpático filhote da raça Newfoundland virou notícia. Adivinha por quê? Isso aqui é de verdade. Esse cachorrinho Snoopy aqui, ele existe, tá? E ele virou notícia. Então, vamos saber o porquê que ele virou notícia, tá? Então, vamos lá. Snoopy é um clone. Isto é, uma cópia fiel de um outro cachorro da raça Newfoundland, que é da mesma raça dele, tá? Do quem gerou o clone. Cópia? Sim, podemos dizer isso porque Snoopy tem o DNA igual a desse outro cão. O DNA é uma sequência de códigos que define as características físicas de um ser vivo. E tanto Snoopy quanto o outro cachorro têm o DNA idêntico. Então, pessoal, lá no vídeo da professora, ela vai explicar direitinho para vocês que o DNA é uma sequência, é uma molécula, na verdade, que fica dentro do núcleo das nossas células e que tem todas as nossas características, que define o que nós somos, tá? Fisicamente e fisiologicamente também. Então, como tudo funciona dentro do nosso organismo, tá bom? E o Snoopy, ele tem o DNA igualzinho, idêntico ao do outro cachorro que doou esse DNA para ele. Por isso que ele é um clone, ele é uma cópia fiel do outro cachorro que doou esse DNA para ele, tudo bem? Então, ó, esse filhote de Newfoundland é o primeiro clone de cachorro do mundo. Ele nasceu graças ao trabalho de uma equipe formada por um pesquisador dos Estados Unidos e por cientistas da Coreia do Sul.
Tanto é que seu nome é uma abreviação da frase filhote da Universidade Nacional de Seul, quando escrita em inglês. Seul é a capital da Coreia do Sul. Nós quisemos dar ao cachorro um nome que representasse algo, contou a ciência hoje das crianças Woodsuki Wang. Nossa, gente, que palavra complicada para falar. Que liderou o grupo de cientistas. Sabe o que ele e seus companheiros fizeram? Não colocaram uma fanhound macho junto com uma fêmea da mesma raça para que eles cruzassem e assim nasceu o filhote. Se tivesse feito isso, qual seria a novidade, né? Nenhuma. Uma célula do cachorro, o espermatozoide, iria encontrar uma outra célula da cadela, a célula ovo. Nesse encontro, seria formada uma nova célula, que se dividiria em duas, em 4, em 8 e assim por diante, formando um embrião no caso. Um filhote de cachorro nos primeiros estágios de desenvolvimento, E ele teria um DNA próprio, diferente do pai e da mãe, tá? Então, aqui nesse parágrafo ele está falando que o clone ele é completamente diferente de um cruzamento normal. Quando você pega um cachorro, o espermatozoide desse cachorro e uma cadela com o seu óvulo, e você cruza esses dois, você vai ter um ser vivo com as características tanto do cachorro, do macho, quanto da fêmea, uma mistura dos dois, e completamente diferente do pai e da mãe, portanto. Agora, o clone não. Como você doa o DNA, ele vai ser idêntico ao cachorro que, na verdade, doou esse DNA para ele, tá? Então, ó, para que um cachorro com as características de Snoopy nascesse, era preciso fazer algo diferente. A equipe do cientista Woodsuck usou, então, a técnica que deu origem ao primeiro clone do mundo, a ovelha Dolly, que foi um outro animal também, foi o primeiro clone que existiu, tá? Foi essa ovelhinha aqui, muito bonitinha, mas isso já faz muitos anos já, pessoal. Os pesquisadores coletaram células-ovo de várias cadelas. Então, coletaram os óvulos de várias cadelas. A seguir, removeram o núcleo, tiraram, pessoal, o núcleo da célula e substituíram pelo núcleo retirado de células da pele de um fanhound adulto. Então, eles pegaram, tiraram o núcleo do óvulo dessas cadelas, dessas cachorras, e no lugar colocaram o núcleo de um outro cachorro, tá? Da raça fanhound, né? E da pele desse cachorro, tá bom? Em nenhum momento colocaram as células ovo, ou seja, os gametas, os óvulos, em contato com o espermatozoide. Então, não teve fecundação, tá? Mesmo assim, conseguiram formar mais de 1.000 embriões. Todos eles foram transferidos para 123 cadelas. Somente 3 cadelas, no entanto, ficaram prenhes, de fato. E apenas 2 conseguiram levar a gestação até o fim. Snoopy nasceu de uma das cadelas da raça labrador, que é essa daqui, ó. Esse cão aqui, ó. Essa cadela. Eles colocaram o embriãozinho que não foi fecundado por nenhum espermatozoide. Foi uma técnica totalmente diferente. Colocaram esse embriãozinho dentro do útero dessa cadela. Ela gerou esse embriãozinho e deu origem ao Snoopy, tá? Ela pariu o Snoopy. Um outro filhote chamado NT2 nasceu de uma cachorra vira-lata, mas ele morreu com 22 dias de vida de pneumonia, infelizmente. Então, antes de Snoopy, diversos animais já haviam sido clonados pelos cientistas, tá? Ovelhas, ratos, vacas, porcos, coelhos, gatos. Demorou para que os cachorros entrassem nessa lista, porque as células-ovo desses animais são lançadas no ovário, o local onde ficam guardadas, mais cedo do que em outros mamíferos e quando ainda não estão completamente maduras. Os pesquisadores, liderados por Woodsuck, mostraram que a clonagem desses bichos é possível, mas pouco eficiente. Então, olha só, de 1.000 embriões, apenas um acabou nascendo e sobreviveu, que é esse aqui, ó. Olha que bonitinho o Snoopy. Esse aqui é o doador do núcleo, do núcleo da célula da pele, tiraram um pedacinho da pele dele e dessas células da pele eles retiraram o núcleo e nesse núcleo tinha o DNA dele. Transferiu então para um outro gameta, para uma
outro óvulo, esse núcleo, e por uma técnica totalmente inovadora, eles conseguiram fazer daí o embriãozinho, a célula foi se dividindo, formou um embriãozinho, implementaram no útero dessa cadela aqui, que é uma lavrador, e aí ela acabou parindo o Snoopy, que é idêntico a esse aqui, esse pai dele aqui, ó, tá? Que doou esse DNA pra ele. Olha que interessante, pessoal. Então, vamos lá. Continuando aí, tá bom? Se depois de ouvir essa história, então, você ficou interessado em procurar esse pesquisador para clonar o seu cachorro, esqueça. Clonar animais de estimação não é nosso principal interesse, explica ele. Na verdade, a ideia seria ter diversos animais idênticos para estudar a origem, o desenvolvimento e o tratamento de doenças. Então, essa seria a maior importância, né, na clonagem, né? Porque eu tenho um cachorrinho, ele vai ficar velho, ele vai morrer, então eu vou fazer um clone igualzinho a ele. Não é para isso, tá? Então, para que serve a clonagem? Então, para estudar desenvolvimento e tratamento de doenças, no caso, né? Que ataca diversos animais e assim poderíamos estar tratando de uma forma mais eficiente, certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Então, após a leitura então do texto, vocês vão fazer essas 6 perguntinhas para mim aqui no caderno, tá? Não precisa entregar, tá, pessoal? Não precisa tirar foto, não precisa me enviar, porque não é uma atividade avaliativa. A atividade avaliativa já foi dada semana passada. Gostaria que todos entregassem para nota para esse bimestre, tá? Por favor, quem ainda não entregou, entregue, por favor, tá? Então, respondam essas 6 perguntinhas que é a respeito do texto, tudo bem? Então, suas expectativas baseadas apenas no título do texto foram comprovadas ou negadas? Então, lendo só o título do texto, vocês conseguiram entender sobre o que era o texto? Número 2, como assim o assunto principal do texto? Então, ela está falando sobre clonagem de animais, certo? Número 3, você já ouviu falar de clonagem ou outro assunto parecido com este? Isso é uma pergunta pessoal. Número 4, agora que você já leu o texto, explique a razão do título, cara de um, focinho de outro. Então, na verdade, esse título refere-se à clonagem de animais, né? Então, cara de um, focinho do outro, quer dizer que foi clonado, então, 2 animais, na verdade foi clonado um animal, um cachorro no caso, e o seu clone é idêntico, igualzinho a ele, tá? Número 5, com base nas informações do texto, descreva com suas palavras como ocorreu o processo da clonagem. Então, vocês vão lá no texto, procurem a parte que descreve todo o processo de clonagem, tá bom? Número 6, de acordo com o texto, é possível concluir que as células dos pais biológicos são os grandes responsáveis na transmissão das características dos seus filhos? Como você chegou a essa conclusão? Então, olha só a pergunta, ó. É possível concluir que as células dos pais biológicos são os grandes responsáveis na transmissão das características dos seus filhos? Sim, né, pessoal? Então, na verdade, as nossas características, elas são herdadas dos nossos pais. Então, do DNA que a gente recebe, que está no espermatozoide do nosso pai e no óvulo da nossa mãe. Está lá dentro dessas 2 células, então quando eles se unem na fecundação, acaba formando nós, né, os descendentes, os filhos, e esses filhos vão ter as características dos seus pais, né, metade das características de cada um. Tudo misturado, é lógico. Então, por isso que a gente é tão diferente deles também. E com algumas características muito parecidas e algumas muito diferentes também. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, podem me procurar no privado, que eu estou à disposição. Tudo bem? Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um beijão a todos. Tchau, tchau!